Oi, gente, prazer. Meu nome é Márcia Correia. Eu estou aqui no canal A Tal da Loba. Esse canal eu fiz para falar um pouco sobre essa minha trajetória nesses 40 anos e como a minha mente, a minha cabeça mudou assim que eu completei 40 anos, gente. Foi um negócio, foi um boom, foi um negócio muito maluco que, tipo, começou do meu inferno astral até o meu 40, até eu completar 40 e depois dos 40 também continuou aquele rebuliço. E cara, não vou dizer pra você que é fácil, não. Eu tive que passar por várias etapas, porque eu tive que aprender a me conhecer, eu tive que aprender a ver o que eu gosto de fazer de verdade. Eu tive que analisar que muitas vezes nem tudo que eu dizia gostar, eu gostava de verdade. Eu comecei a perceber que eu queria passar por uma transição de carreira de novo, porque aquela carreira já não estava mais me agradando. Eu comecei a entender que eu queria um trabalho de qualidade de vida, que eu não queria nada mais que me estressasse. Eu comecei a entender que para eu fazer meu dinheiro, eu precisava reestudar o que eu já tinha estudado, estudar coisas novas, estudar o que eu tinha medo de estudar. Então, quando eu completei os meus 40 anos, foi quando a chavinha da cabeça mudou e, tipo, eu comecei a perceber que eu não sou obrigada a nada. Eu posso fazer o que eu quero, sim. A idade não conta mais. Essa história de que você chegou nos 40, você tá velha, gente, isso já passou. Isso não é de agora, não. Isso daí já não faz parte mais dessa nova era, dessas novas pessoas. E eu, por ser uma aquariana, teimosa, que começa a enxergar as coisas e começa sempre a querer mudar ou a querer passar para as pessoas as experiências que eu já tive, a mostrar que você pode sim, você pode mudar essa chavinha aqui dentro, você pode fazer o que você quiser. Você tem 50 anos e você tá com disposição, você tá com energia e você quer fazer aquilo, você pode. Se você tiver com 60 anos e você tiver com vontade de fazer uma coisa que você achava que era só com 30 anos, mas você quer fazer agora, você pode. Não tem mais esse negócio de passou dos 40, você tá velho. Passou dos 40, você não pode mais trabalhar. Passou dos 40, você não pode fazer transição de carreira. Se você tem uma carreira, você tem que continuar nela porque você estudou para aquilo, você não pode mudar. Não pode, não, porque se você mudar, você é um fracassado. Já ouviu falar isso? Eu já ouvi muitas vezes. As pessoas falam, você não sabe o que você quer. Uma hora você quer trabalhar com cabelo. Outra hora você quer trabalhar com cosmético. Outra hora você tá como vendedora. Uma hora você tá como afiliada. Outra hora você tá sem querer fazer nada. Outra hora você quer virar tecnóloga. Mano, se eu quiser, eu tô morta? Não, não tô morta. Tô mais viva do que qualquer pessoa imagina. E eu comecei a perceber isso assim que eu completei os meus 40. Essa tal de Loba é um canal para falar sobre isso para vocês. Para falar como que chegar numa determinada idade não te faz ter que reduzir o seu ritmo. Não te faz você não querer mais fazer aquilo que você queria tanto fazer porque você completou 40, ou 50, ou 60. Não, você só podia fazer com 30. Não, gente. As coisas mudaram. Na verdade, não é que mudou. É que nós temos essa crença que foi infiltrada na cabeça de todo mundo. Tipo, crença de falar, com 30 anos você tem que ter a sua empresa, o seu carro, a sua casa, você tem que estar estabilizado, você tem que ter tudo ali. Mano, não tem isso mais, cara. Se chegou nos 30, você olhou pro lado, aquela carreira que você tá ali. Se você tem um carro, você fala, mas não quero mais esse carro, agora eu quero viver de ônibus. Você pode? É obrigatório isso. Isso foi o que a sociedade acrescentou na nossa cabeça. Que a sociedade
pose veio com esse negócio, porque você tem que ter isso, você tem que estar casado com os 30 anos, tem que ter sua família, você tem que ter pelo menos um filho. Gente, não tem mais isso. Eu tenho 40 e fui mãe aos 18. Meu filho mais velho tem 22 e o mais novo tem 15. Foi uma loucura ser mãe cedo? Foi, pra mim eu acho que foi, porque me limitou, me fez mudar totalmente o ciclo de vida que eu queria. De início eu ficava tipo naquele martírio, eu falava, meu Deus, tô com 20 anos, já tenho um filho, já sou casada, e isso e aquilo, e agora o que eu faço? Eu não aproveitei nada da vida. Agora, sabe o que eu falo? Que eu comecei a vida ao contrário. É isso que eu falo. Eu comecei a vida ao contrário. Eu falo que eu peguei responsabilidade aos 18, pude brincar com meus filhos, correr com eles, fazer trapolia com eles, porque eu tava na flor da idade, que eu era nova, então eu pude aproveitar tudo que eu tinha que aproveitar com eles de pequeno. Por mais que eu trabalhasse na época de segunda a sexta, que saía de casa às 5 horas da manhã e chegava em casa às 8, 9 horas da noite, mas no final de semana ou final da noite eu conseguia aproveitar ainda com eles, aproveitar a infância deles, curtir a parte de primeira caminhada, primeira fala, tudo. Eu consegui fazer isso. Agora eles já estão grandes. O mais velho tem 22 e o mais novo tem 15. E com isso foi interessante, por quê? Agora eles já estão independentes, já sabem fazer as coisas deles sozinhos, não precisam mais de mim. Eu comecei a fazer o quê? A cuidar de mim, a voltar aos meus interesses que eu tinha antes, que eu parei de fazer porque não dava pra fazer naquele determinado momento. Por mais que eu tenha terminado 2 cursos, assim que eu ganhei eles e tal, mas teve muita coisa que eu tive que parar por conta de ser mãe, por conta da jornada que a gente tem, tripla, quadripla, todo tempo. Então agora eu recomecei. Tipo, voltei a estudar o que eu gostava há muito tempo, que eu tive medo de fazer, que é informática. Voltei a estudar. Tô fazendo especializações em IA, que também tem a ver com tecnologia. Comecei a fazer coisas diferentes. E pensei em viajar, conhecer outros lugares. Só porque eu tô com 40 anos eu não posso fazer isso? Eu tinha que fazer quando eu tava com 20, eu poderia ter feito com 20 e não ter aproveitado muito. Porque eu era nova, não tinha muito conhecimento das coisas, então eu falei, meu Deus, e agora? Eu com 40 anos vou começar a viajar? Sim, eu posso viajar agora que eu tenho 40 anos. Eu vou saber aproveitar mais, eu vou saber pra onde que eu quero ir, eu vou saber como usar meu dinheiro certo pra ir nos lugares certos e ter uma experiência legal. A experiência de ter 40 anos não é um bicho de 7 cabeças, gente. A gente tem que começar a ver isso, que a gente tem que começar a colocar em mente que são 40 anos de experiência, que você não é mais nenhuma menina e que tudo que você fizer agora, você vai fazer com mais responsabilidade, você vai poder aproveitar mais e curtir mais. Com 20 anos você poderia curtir? Ia curtir sim, mas você não ia curtir com a responsabilidade de que você vai curtir agora com 40. Entendeu? Então, esse é o canal, essa tal da Loba. E nesse canal eu vou sempre contar pra vocês as experiências que eu tive após os meus 40 anos. Desde o que eu aprendi antes ao que eu tô colocando em prática agora, o que tá me ajudando e as coisas novas que eu vou começar a aprender. Então eu espero que vocês gostem dos vídeos. Continua aí me seguindo, assistindo, tá? Porque vou colocar pra vocês sempre um vídeo contando uma experiência, uma coisa que eu testei que deu certo ou que eu testei que não deu certo. E as visões que eu mudei depois dos 40, o que eu quero fazer de diferente agora depois dos 40, o que eu ando sentindo depois dos 40, os remédios que eu comecei a tomar depois dos 40, o que eu tô prevenindo depois dos 40, então a gente vai conversar sobre isso. Essa tal da Loba vai ser exatamente para poder trazer para vocês
que a vida da loba começa assim depois dos 40 e elas ficam muito melhor. Conto com vocês, então curte aí o nosso vídeo, segue aí a minha página e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!